trabalhar na assistência social e não falar de autonomia não existe. Todos os serviços aqui representados falaram em autonomia, né? E é uma palavra que a gente debruça o que é isso, né? E talvez seja muito mais fácil teorizar e dizer no abstrato o que é autonomia do que, na verdade, no dia a dia, a gente entender o que é autonomia, né? Então, a gente fez uma busca ali da etimologia da palavra. Então, auto significa si mesmo, nomia leis, né? Então, a gente até fez uma brincadeira ali. Então, autonomia é aquele que não precisa de ninguém mais para viver, né? É aquele que se sustenta financeiramente. Então, basta eu ter um trabalho, conseguir pagar minhas contas, eu sou autônomo, eu sou independente, não preciso de mais nada. Aquele que sabe lavar, passar, cozinhar. Ele sabe lavar, passar, cozinhar, mas ele não se sustenta. Será que ele é autônomo? Então, a gente entende que isso tudo ele pode ser um mito, ou, na verdade, isso tudo pode ser verdadeiro. E o que a gente entende também é assim, que cada jovem ele tem o seu estágio da autonomia, né? Então, quando a Mahira falou ali é flutuante, né? Então, às vezes, ele está muito bem no trabalho, só que ele não sabe cozinhar, né? Então, assim, a saúde dele, em relação à autonomia, ele já não consegue dar conta, né? Ou então, assim, ele tem um trabalho muito importante, mas ele simplesmente não consegue acordar, e aí ele perde o trabalho, né? Então, essas perguntas a gente colocou, mas, na verdade, para fazer umas provocações aí, conversar um pouquinho sobre elas nos subgrupos. Gente, lá vem eu com meus exemplos esdrúxulos, né? Esse dia a gente teve um perrengue lá na República, porque um dos jovens levanta para trabalhar, acho que 6 horas da manhã, e ele põe o celular para despertar às 4. Ele dorme com um amigo. Então o celular desperta 4, 4h10, 4h20, 4h30, até às 6. E o outro que está no quarto é obrigado, o outro acorda às 7. Ou seja, ele me mandou mensagem 4 horas da manhã, mandou para o grupo, né, da equipe técnica, falando, eu vou jogar esse outro para a janela. Porque não dá, o celular dele não para. Além do ronco dele, o celular dele não para. Aí você, não, o ronco eu até aturo. Falou, mas o celular é impossível. Falou, eu não sou obrigado a ficar acordando de 10 em 10 minutos. Então, o que acontece? Talvez, né, se ele não sai, gente, não é crítica a isso, pelo amor de Deus, assim, a gente está aqui para tentar fazer uma parceria maior para que os jovens se beneficiem. Mas não foi trabalhar de ele acordar sozinho. Né, sempre tinha alguém que acordava ele. E ele fala para mim hoje, olha, Rony, eu só consigo acordar se for desse jeito. Eu perco o emprego ou eu incomodo o outro? Aí, graças a Deus, como a gente tem um quarto que está vazio, a gente reformulou e deixou ele no quarto sozinho. Por enquanto, mas daqui a pouco eu recebo outro jovem, essa história vai ter que mudar. Então, assim, é difícil você trabalhar isso com o jovem. A gente fala, né, da autonomia, do controle do dinheiro. Gente, controle com dinheiro com o jovem tem que começar no SAICA. Eu tenho 2 histórias de jovens que vieram para a República, um tinha R$8.000, o outro tinha R$7.000. Em 6 meses, nenhum deles tinha mais nada. Nada. E aí quando você senta com o jovem para falar assim, escuta, cara, mas você gastou R$1.300 esse mês. Não, tio. Não. Aqui, ó, você gastou com isso. Nossa. Então, é difícil. Então, como é que eu trabalho a autonomia com esse jovem, né? Se eles não conseguem fazer isso. Por isso que, assim, o grupo Nós, esse trabalho que eles fazem, para a gente é uma parceria, excelente. Porque eles começam, junto com o SAICA, a fazer o mesmo trabalho que a República vai fazer. E aí a República, junto com o grupo Nós, né, quando tem o jovem que é atendido, consegue continuar com esse caminho com os jovens, né, que é muito importante. Então, a gente colocou ali uma figurinha para brincar mais uma vez, que
essa coisa da autonomia. E eu acho que o Carlos, a representante lá do CAPCE, frisou muito, o Vitor também perpassa todo o trabalho da assistência social. Ela não pode, e aí como a gente está falando especialmente hoje do jovem, então assim, ela não pode começar aos 17 anos, ou faltando 4 meses para ele completar 18 anos. Infelizmente, os 4 meses são necessários aí por uma questão burocrática, que afinal são só 4 repúblicas, né? Então precisa-se aí desse tempo. Mas a gente sente isso, né? Então, assim, ontem ele dormiu no abrigo, ele era um bebê, ele era cuidado, ele era protegido e, de uma certa forma, ele era feliz. E no outro dia ele acorda na República Jovem e, como o Carlos falou, na maioria das vezes a gente não sai da nossa casa quando a gente completa 18 anos. Só que esse jovem, ele está saindo do lugar dele de vivência, então ele está perdendo os vínculos comunitários, porque muitas vezes a República não vai estar perto de onde ele está, ele vai estar distante do trabalho, aqueles tios e tias todas que ele se vinculou, que ele tem como referência, hoje vão ser distantes dele, é a realidade, e a gente sente que é isso, ele cresce de um dia para o outro. Então, a gente coloca ali como um desafio para a República Jovem, né? Como, inclusive, mostrar para ele que hoje ele precisa crescer, que ele precisa dar contas de coisas que antes ele não precisava. A gente entende assim, que nós não podemos fazer uma superproteção. E aí, mais uma vez, eu uso a fala do Rony. A gente não está dizendo que o abrigo proporciona uma superproteção cega, mas, na verdade, é uma questão de garantias de direitos. Então, realmente, o abrigo precisa fazer muitas coisas, sim, pela criança e o adolescente. Só que o dilema na República é esse. Como que a gente não vai proporcionar superproteção para o jovem, mas também, simplesmente, a gente não vai colocar o jovem na República e falar, se vira, você tem 18 anos. Esse não é o nosso trabalho, falar se vira. Porque se fosse para falar se vira, não precisaria de um gerente, de uma equipe técnica. E aí, a todo momento, a gente se pergunta, a gente vai fazer com o jovem, a gente vai fazer pelo jovem, a gente vai deixar ele fazer sozinho e errar, e daí trazer as consequências, e a gente vai refletir. Então, a todo momento, a gente está pensando em nossas metodologias para que esse crescimento, para que não seja assim tão abrupto, sabe? De um dia, ele tem todos os cuidados, no outro dia ele não tem mais nenhum. A gente entende assim a República Jovem como uma transição de vida, né? E alguém falou também, eu acho que a representante do CAPCE, ela não é um fim em si mesmo, né? Então, quando a criança entrou ali no abrigo, a gente tem que ter o olhar de que ela não vai ser abrigada para sempre. E a República, a mesma coisa. E eu acho que na República isso tem que ser muito mais intenso, porque, afinal, são só 3 anos, né? E a gente precisa trabalhar 18 anos de vida desse jovem, né? E o Vitor, ele falou uma coisa assim que tem muito a ver com a República. Lá no centro de acolhida, quanto mais tempo o usuário ele teve na rua, mais difícil seja trabalhar a autonomia. E o que a gente percebe? Quanto mais tempo de abrigo, mais difícil de trabalhar a autonomia. É uma comparação que a gente faz, porque às vezes a gente recebe os jovens que eles foram ali acolhidos mais tardiamente, por volta dos 14, dos 15. E comparado àquele jovem que entrou ali na sua infância, o jovem que foi acolhido mais tardiamente, ele consegue se dar muito melhor na República. Ele está mais articulado, claro, tem todo um medo aí, específica da faixa etária, mas ele consegue aí ter lidar melhor com os desafios que a República Jovem impõe. Acho que uma coisa importante também, quando a gente fala, né, da parceria com o SAICA, que o SAICA às vezes super protege, porque ele é obrigado às vezes, tem juízes, até onde eu sei, se você falar para um jovem, olha, você vai lavar o banheiro hoje, se o juiz souber disso, meu Deus do céu, mas por que você está mandando esse jovem? Aí vai, vamos hoje ensinar o jovem a fazer comida. Não, o jovem não pode entrar na cozinha, porque ele pode se machucar. Então, peraí, como é que funciona? Então, assim, às vezes o SAICA quer fazer aquilo que é bom para o jovem e que na República a gente vai dar continuidade. Só que, às vezes, por, né,
abuso de poder na minha visão e falta de conhecimento, um juiz, um promotor, da vara pega e fala assim, não, aqui não, eles estão aqui para ser cuidados. Gente, isso está muito errado. Só que assim, isso não somos nós sozinhos que vamos mudar, né? Acho que o Carlos falou, é sair de uma zona de conforto e ir além. Só como é que você fala para um juiz que tem que fazer aquilo? Uma vez eu falei com o juiz, falei assim, olha, o senhor não autoriza esse jovem a passar os finais de semana na República? Um jovem muito retraído, muito fechado. E ele falou assim, não, ir para a República é igual pular na piscina, uma piscina gelada. Vai de uma vez, que o estrago faz de uma vez. Eu olhei para a cara dele, como psicólogo, né, e falei assim, ele não sabe o que ele está falando. Não sabe. Porque se ele concede para o jovem ir passar o final de semana na República, isso foi um caso à parte que a gente pediu. Ele já ia criando vínculos com os outros. Quando ele fizesse a transição, ficaria mais suave. Não. Na visão do juiz, não. É igual pular na piscina. Pula de uma vez só, o trauma é um só. Então eu falei, legal. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente obedeceu e ponto, né? Não tem muito o que fazer.